Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar de automação, que faz parte dos sistemas e controles de iluminação. Essa é uma aula que eu gosto muito, porque faz com que a gente consiga entender a linha de raciocínio de um projeto de automação. Quem vai fazer e quem vai executar, a gente vai deixar isso por conta do fornecedor que vai nos atender naquele momento. Porque cada fornecedor, na verdade, tem o seu tipo de equipamento, a sua forma de programação, tá? Mas o que a gente precisa saber é o que a gente quer para aquele projeto, quais são os efeitos, qual é a atmosfera, qual é a sensação que a gente quer proporcionar para cada ambiente e para o nosso cliente, tá? E aí a gente, tendo isso muito claro, tá? A gente consegue então passar essas informações para quem vai de fato executar, ok? A nossa parte aqui, o nosso papel é o pensar, o elaborar, o criar as cenas, como registrar isso, como formalizar isso nos projetos, né? E para que a gente possa passar para o fornecedor que vai de fato fazer toda a programação, toda aquela parte logística lá na obra, né, na casa do nosso cliente, tá certo? Bom, antes de mais nada, vamos recapitular o que são sistemas e controles de iluminação. São equipamentos que ligam, desligam e controlam o nível de luminosidade e temperatura de cor nos ambientes. Dentro dessas opções que a gente tem para colocar nos nossos projetos, a gente tem então aqui os sistemas inteligentes de controle de iluminação, que é a automação, tá? Mas para chegar na automação, a gente tem outras opções. A gente tem os interruptores tipo liga e desliga, as minuterias, sensores de presença, os controles de luminosidade, que são os dimmers, os fotorrelés, né, que são os relés fotoelétricos, os controles lógicos programáveis, que são os timers. Temos também os sistemas integrados de iluminação natural e artificial e o sistema integrado de temperatura de cor com o ciclo circadiano. Mas hoje a gente vai dar ênfase aqui para a automação. Vale ressaltar, né, que com o avanço da tecnologia vão surgindo recursos, novidades atreladas às necessidades. E a tecnologia está aí, disponível, até de certa forma muito rápida, mas nós precisamos saber utilizá-la, explorando ao máximo as suas vantagens. Não é simplesmente porque ela está aí e a gente vai colocar nos nossos projetos. Ela tem que, na verdade, ser útil para o nosso cliente. O que adianta eu colocar num projeto onde o meu cliente não tem a necessidade dessa tecnologia, tá? Que ele prefere algo mais simples, mais prático, né? Então a gente precisa ter muito claro isso, tá? E explorar as vantagens, né? É a possibilidade de a gente proporcionar sempre o quê? O conforto e o bem-estar para os nossos clientes. Então vamos entender, né? Os dois tipos que a gente tem de automação que são os mais conhecidos, que são os controles de iluminação com projetos descentralizados e controles de iluminação em projetos centralizados. No final das contas, o resultado dessas duas formas de controlar aí, seja de forma descentralizada ou seja de forma centralizada, o final é o mesmo, nosso cliente vai ter a automação, tá? Vamos entender, na verdade, como que cada uma delas se comporta, para que a gente possa ter muito claro qual escolha a gente faz conforme a etapa daquele projeto, porque uma coisa é eu entrar num projeto e esse projeto está nascendo ainda no papel. Outra coisa é eu entrar num projeto de iluminação onde uma edificação já existe. Então, aqui fica muito claro qual das duas é interessante a gente estar trabalhando, tá? E qual das duas é mais prático para o nosso cliente.
tá? Uma a gente percebe que tem uma certa flexibilidade que eu posso ir fazendo aos poucos. A outra já vai exigir que eu pense nela logo no início, porque ela vai exigir uma certa estrutura nos bastidores, tá? Para deixar toda aquela casa, aquele projeto em si, preparado para receber ela. Antes de entrar propriamente no que é um sistema descentralizado e centralizado, aqui a gente vai tratar da automação apenas sendo trabalhada em parceria com a iluminação, porque a gente sabe que a automação ela pode abranger outros sistemas dentro de um projeto. Aqui a gente vai olhar só para a iluminação. Vamos entender a linha de raciocínio da automação. A automação ela trabalha com zona, tá? Que vem a ser o endereçamento. Então é um grupo de luminárias ligadas num ponto de controle comum que irão funcionar juntas. Ou seja, a linha de raciocínio é muito parecida com os interruptores. Eu vou ter um grupo de luminárias que podem estar sendo acionadas juntas e que estão indo para um mesmo ponto de acendimento, que poderia ser um interruptor, né? Assim como eu posso ter nesse ambiente a proposta de acendimentos de outras luminárias, né? A gente fala baterias, tá? De outras luminárias, que também estão indo para o acendimento. Então, essa zona, querendo ou não, a gente já tem ela iniciada para gente, para que a gente possa agora começar a pensar de que forma eu vou trabalhar com elas. Porque quando eu penso em interruptores, tá? Um interruptor vai ligar essa bateria, um outro interruptor vai ligar essa aqui. Na automação, a gente também trabalha o que com cenas. O que deixa os projetos, né, a nossa proposta mais interessante, porque ao invés de um liga e desliga, eu posso criar cenários, tá? Então, para que serve os cenários, as cenas? É criada quando uma ou mais zonas vão para um nível pré-determinado, tá? É um tipo de iluminação criada para cada atividade no local. Cada zona de luzes se programa ao seu próprio nível, que, em combinação com outras zonas, prepara o cômodo para diferentes atividades. E cada cena pode trabalhar diferentes zonas. O que eu quero dizer com isso? Que eu consigo agora transformar esse ambiente com diversas atmosferas, com diversos cenários, né? Da forma que o meu cliente quer, porque eu vou pegar todos esses pontos de luz que eu tenho nesse ambiente e ao invés deles irem para o interruptor e eu ter que ligar cada um deles aqui com 5 interruptores, por exemplo, eu vou pegar esses acionamentos, essas zonas, e vou endereçar para uma controladora, um equipamento que agora vai comandar eles. E eu posso pegar o acendimento da luminária A com a luminária E, tá? E levar para essa controladora numa única tecla, ou seja, agora com uma única tecla, um único comando, eu ligaria tanto essa luminária quanto essa, tá? A gente vai ver aqui num exemplo, vai ficar mais fácil para vocês. Mas agora eu consigo, na verdade, tá? É como eu disse, dar um passo à frente dos interruptores. É eu poder brincar com as luminárias que eu quero que sejam acesas, e não só acesas, mas também a intensidade de luz que eu quero, que é aquele princípio da dimerização. Eu quero aquela lâmpada lá do canto que seja acionada a 20%. Então, eu vou programar ela no equipamento para que aquela luminária, aquele conjunto de luminárias acenda só a 20%. Da mesma forma que eu posso pegar o acendimento de um balizador do outro lado da sala, tá? Uma iluminação mais baixa, né? E trazer para essa mesma tecla e ter os dois acendimentos, um mais alto, um mais baixo, mas a meia luz. Então, isso que é o bacana, né, da proposta de trabalhar com automação. Outra questão que também se diferencia dos interruptores, tipo liga e desliga, é o tempo de desvanecimento ou feed time, que é aquele princípio da dimerização, né? Que você vai do 0 ao 100
e volta até o zero. Mas quando a gente fala no dimmer, né, a gente pensa muito no controle individual daquela lâmpada. Na automação, é todo um cenário que ele pode ser acionado, deixa ele onde a gente quer, da mesma forma que eu quero, na verdade, trocar o cenário, tá? Então, eu dou o comando e o primeiro cenário ele apaga, ao mesmo tempo que o outro, né, vai se elaborando, vai se criando dentro do ambiente. Então, isso que é muito interessante, é essa sutileza de mudança de cenário, tá? Para aquela determinada atividade que vai acontecer ali. Porque às vezes está numa sala de televisão, num home, em que a gente quer ver televisão, tá? Então a gente estava com uma iluminação um pouquinho mais clara, né? Os pontos mais acesos, porque a gente estava às vezes conversando, procurando alguma coisa e tudo mais. Aí de repente, vamos assistir um filme? Vamos. Então, num simples comando, né? Aquela luz forte vai se apagando e o cenário, filme, que a gente pode dar nome para os cenários, né? Ele vai assumindo a sua posição, né? E esse cenário ele pode ser fraquinho, ele pode ser médio a nível de intensidade de luz. A gente vai criar esse cenário, tá? Então, entrando aqui propriamente na definição de um projeto descentralizado. Então, o que que é? Definimos como projeto descentralizados quando convergimos os retornos das zonas para o ponto de controle, que também é a unidade controladora, tá? Ou seja, a gente define, né, a gente converge aqui, na verdade, todos os retornos, todas as zonas, todas as luminárias, a gente vai levar elas, a gente vai convergir o quê? Para esse ponto de controle, que é o que está aqui. Esse ponto de controle, que a gente chama de controlador. Então, a fiação está indo para o lugar certo, aqui está a controladora, o equipamento que eu vou fazer a programação, né? E esse ponto é de fato aonde a gente vai fazer a programação. Ela é a unidade controladora, tá aqui, que também é a unidade controladora, tá? Então, eu posso ter na sala essa automação descentralizada, né? Todos os pontos de luz vêm para essa controladora que às vezes eu tirei os interruptores e coloquei ela, ou seja, quando eu entro na sala, eu comando a minha automação e não só comando, como eu programo a minha automação daquele ambiente. Ah, o meu cliente quer fazer no quarto, então eu vou comprar uma outra controladora e vou pegar os acendimentos do quarto dele, que antes vinha para o interruptor, vou colocar para essa nova controladora, tá? E vou fazer a programação dos cenários para o quarto do meu cliente, né? E aqui ele faz a programação e ele controla, tá? Ele aciona esse cenário. Então, são pontos descentralizados, para cada ambiente, uma controladora. Aqui está o exemplo de uma controladora. Existem diversos modelos, porque existem diversos fornecedores. Mas o que que a gente precisa é entender? Que a controladora é um equipamento maior que o interruptor, porque ele vai ter mais funções aqui. Então, o que que a gente pode observar? Que a gente tem aqui os botões de zona com iluminação, onde a gente vai fazer a programação, tá? E aqui a gente tem as teclas, que seria as teclas normal de liga e desliga, por exemplo, mas não é só ligar e desligar, como é no interruptor que liga uma luminária. Aqui, como eu fiz o endereçamento, como eu programei o que eu quero, eu começo a pensar em acionamentos de cenário, tá? E é interessante a gente tem aqui o de entretenimento, por exemplo. Então, naquele ambiente que eu quero criar um cenário para receber as pessoas, vamos dizer que a gente dá o nome de entretenimento. Então, a gente programa como que eu quero que essa sala funcione para receber os amigos do meu cliente. Então, eu vou programar a iluminação. Como eu disse, eu posso programar não necessariamente 100% todas as luminárias acesas, senão eu perco o efeito. O charme da automação é a gente brincar com o efeito. Então, eu posso ter uma luzinha lá no canto a 40% aceso, eu posso ter uma outra luz do outro lado da sala a 60%, a luz principal pode estar desligada, né? A iluminação de arandelas, às vezes, eu posso deixar a 90% e um balizador aceso a 30%. Ou seja, eu crio essa atmosfera
porque todos esses pontos de luzes eu fui programando aqui como eu queria que elas estivessem acesas para esse cenário. E quando o meu cliente aciona essa tecla, o meu cenário entretenimento está aceso para receber os amigos dele, tá? Da mesma forma, um cenário de relaxamento e um cenário de filme. Então, a nossa ideia aqui é que você saiba que para cada situação que o meu cliente possa vir a ter, né? São aquelas situações básicas, é receber amigos, é um jantar, é uma cena mais romântica, é um momento de relaxamento, é o momento do filme. Então a gente começa a listar, nessa cena, o que que eu quero proporcionar para o meu cliente relaxamento? É pouca luzinha. Então eu vou deixar essas luminárias e nem todas acesas, mas as que ficarem acesas, eu vou deixar elas mais aconchegante, né? Eu vou fazer uma dimerização em cada uma delas e programar elas para chegar ao cenário, ao comando do cenário que eu quero, tá? É, e aí a gente percebe que não necessariamente o meu cliente precisa ir até a controladora para fazer a mudança de cenário, né? Aqui a controladora ela serve principalmente para fazer a programação e também fazer o comando, porque se ela fica do lado da porta, a hora que o cliente entra, a primeira coisa que a gente faz no ambiente não é acender a luz? É, né? Nesse caso com a controladora, ele não vai só acender uma luz, ele vai acender um cenário, tá? E aqui a gente pode ver que essa controladora, né, aqui já é um outro modelo, tá? Porque existem diversos, como eu falei, ela pode estar se comunicando com outros pontos da casa, tá? Que é onde seriam os interruptores, né? Que tá bem mais parecido com interruptores, mas na verdade são o quê? São teclas dos cenários que foram programados na controladora. Então, eu posso ter do outro lado da sala, apenas para não ter duas controladoras, que não há necessidade, eu posso ter só esse rebatedor de informação, tá? Assim como eu posso ter essa automação controlada por controle remoto, e hoje a gente sabe que as automações estão até muito mais interessantes porque a gente controla pelo celular. Agora vai ficar mais fácil porque a gente vai ver um projeto e como que a gente vai pensar, na verdade, nesses cenários, tá? Porque, como eu disse inicialmente, essa é uma aula que é interessante a gente saber pensar como a automação se comporta. Quem vai executar ela é o fornecedor que a gente vai escolher, né? Que vai trazer os equipamentos, que vai ver certinho como que precisa ser feito. Só que ele não sabe a nossa intenção de projeto, o que que a gente quer proporcionar para cada ambiente ali para o nosso cliente. Então, vamos para um exemplo mais prático que vai ficar mais fácil para você entender o que a gente vem conversando aqui nessa aula. Então, nós vamos fazer aqui uma proposta de iluminação com automação para esse ambiente, que é, na verdade, um quarto, né, de casal, tá? Não vamos trabalhar com o banheiro, tá? A gente vai ver que ele vai ficar aqui isolado, né, neutro, porque a proposta é trabalhar aqui só nesta parte aqui do quarto propriamente. Então vamos lá. O que que a gente encontra muitas vezes? A gente encontra já muitas vezes pré-definido os pontos aonde estariam as sessões, os interruptores, né? Para esse ambiente. Então, é onde provavelmente eu já vou trabalhar com o conceito de trazer a minha controladora aqui para a entrada, para que eu faça a programação do meu cenário aqui, tá? E os outros pontos, eles podem ser os rebatedores só, não necessariamente outras controladoras, não é isso. Ah, por que que eu não coloco a controladora aqui, que também seria um ponto interessante? Se uma manutenção precisar ser feita, a gente tem que levar em consideração que é uma pessoa de fora que vai mexer nesse equipamento. E tem cliente que não gosta, né, de deixar pessoas estranhas entrarem em determinados ambientes, porque daí já faz parte da privacidade. Uma coisa é enquanto obra. Outra coisa, enquanto essa pessoa já está morando. Ali é o cantinho dela. Mas enfim, então por isso que às vezes é interessante a gente colocar já aqui, porque se vier uma manutenção, essa pessoa ela fica aqui, ela não precisa entrar pela intimidade, né, de um quarto de casal, por exemplo.
tá? Por mais que esteja tudo organizado, é um quarto, né? É onde a gente tem a nossa intimidade ali, tá? Bom, então vamos optar em colocar essa controladora aqui neste canto. E esses outros pontos, né, vão ser os rebatedores. Então, eu gosto sempre de soltar primeiro o quê? O gesso, tá? Porque eu me sinto mais confortável em saber que ali eu vou ter o quê? Flexibilidade de levar os pontos de luz aonde eu quero. Cada um projeta de um jeito. É que a primeira coisa que eu faço é soltar essa marcação de gesso. Se vai ter rasgo, se vai ter alguma coisa, depois eu vou pensando. Primeiro eu solto o gesso. Mas aqui eu já soltei, e a gente vai ver que eu já soltei com um afastamento um pouquinho maior. Então eu já tenho uma intencionalidade aqui que a gente vai ver que é o rasgo de canto, né? Não só o rasgo de canto nessa parte, como o cortineiro iluminado aqui também por conta, né, desta porta aqui de acesso para o lado de fora, tá? Uma porta de vidro, bonitona e tudo mais. Bom, então soltei o gesso, então eu vou começar a pensar em de que forma eu vou iluminar. Então, como eu já mencionei, a gente está trabalhando aqui com esse rasgo. Esse rasgo no meu projeto tem uma intenção, que é criar um efeito. Então, eu já vou soltar uma fita de LED para que eu possa ter esse efeito, ok? No segundo momento, eu vou pensar em iluminação direcionada. Então, eu quero um ponto de luz para iluminar aqui esse lado da cabeceira, da mesma forma que eu quero iluminar aqui e essa entrada, esse hall de entrada, tá? Se essas luminárias vão estar para baixo ou vão estar direcionada para a parede, isso depois eu ajusto no afinamento ou eu deixo registrado que, por exemplo, esse ponto de luz eu não quero que ela seja uma luminária fixa para baixo, eu quero que essa luminária de embutir seja articulada, porque eu quero direcionar ela para essa parede. Tá? Que vai bater aqui e vai voltar para o ambiente e vai me dar uma iluminação suficiente de entrada e saída. Mas além de dar essa iluminação, ela vai valorizar algum elemento que o meu cliente queira estar colocando nessa parede, como um quadro, uma paisagem, enfim, fotos, o que ele quiser, tá? Esses outros pontos, eles poderiam ser fixos também, mas eu gosto sempre de trabalhar com luminárias articuladas porque eu posso corrigir o facho de luz depois aqui na parte de baixo, tá? Se ela tá fixa, eu não tenho como fazer a correção da onde eu quero que essa luz chegue. E aí a gente tem que cuidar com luminárias para que elas não sejam ofuscantes. Tem fontes de luz que vêm com uma proteçãozinha, né? Para que a gente não veja direto aquele brilho tão forte. Então, aí é um outro passo que é a escolha, né, dessa fonte de luz ou dessa luminária propriamente. Aqui a gente está vendo uma linha de raciocínio. Depois eu preciso de uma luz geral para o meu ambiente. E essa luz geral, eu vou trabalhar ela mais aqui neste corredor mesmo, entre o término da cama e esse aparador aqui onde eu tenho a televisão, né? Tenho aqui outros elementos e posso ter aqui gavetas e tudo mais. Então eu quis jogar esse ponto de luz mais forte e central, tá? Um pouquinho mais deslocado, porque vejam, não é porque é a luz geral que ela tem que ficar no eixo do ambiente. A gente tem flexibilidade de fazer essa mudança de deslocamento, porque hoje um projeto de iluminação vai além de um único ponto. A gente já está com 3 pontos de luz aqui nesse ambiente até o momento. Vamos ver o que mais a gente pode proporcionar, tá? Porque cada um vai ter o seu papel. Não tínhamos falado ainda sobre o que, como pensar para este lado, que é um armário, né? Então é um quarto com closet, tá? Então eu pensei, poderia pensar no rasgo, sim, mas eu preferi trazer aqui um perfil de LED, tá? Então eu estou indicando que aqui eu vou ter uma iluminação para esse momento. E provavelmente eu finalize com balizadores. Aí eu especifico a altura a 40 centímetros do piso. Por quê? Porque eles estão presos na parede. Então, toda vez que a gente coloca uma luminária no plano da parede, eu preciso especificar a altura, se é um ponto baixo, se é um ponto médio, se é um ponto alto.
tá? Então, aqui eu estou dizendo que são balizadores a 40 centímetros do piso. Então, quem vai levar essa parte na obra, essa fiação, sabe que os pontos são baixos. Então, eu tenho 3 pontos de balizadores aqui nessa entrada e vou ter um ponto de balizador que me dá aqui essa claridade para ir e voltar de noite do banheiro sem ter que precisar ligar toda essa iluminação, às vezes mais alta e mais forte, né? Que os pontos de luz do alto normalmente são mais fortes, né? Aí, o segundo passo é definir acionamentos dos interruptores, tá? Que no primeiro momento eu estou pensando em como se eu fosse para o interruptor, mas eu já sei que eu vou trabalhar com automação. Então, eu preciso ir para aquela parte do endereçamento. Cada luminária precisa ter um código para que a gente possa, né, ou uma letra, um número, enfim. Eu preciso ter muito claro identificar quem elas são e como elas vão chegar nesse equipamento, para que eu possa criar os cenários, tá? Então, vejam, a gente tem a luminária a luminária B, a C, a D, a E, a F, a G, a H e a I. Nós temos 9 acendimentos, 9 zonas, tá? Que a gente agora vai começar a ver de que forma a gente vai pensar. Se eu levasse todos esses acionamentos para a entrada, eu teria 9 interruptores. Ficaria aquele painelzão de interruptor, né? Poderia ser aquele grandão 4x4 com 3 teclas de cada lado, que já me atende com 6 acendimentos, e do lado um interruptor de caixinha 4x2 com mais 3, né? Ficaria aquele painelzão. Tem cliente que não gosta de tudo isso, né? Então, a gente divide esses acendimentos, tá? Como que eu vou dividir? Então, é uma questão de pensar, na verdade, na comodidade do nosso cliente, né? O que que é interessante ter na entrada, o que que eu posso ter na lateral, tá? O que que eu posso ter deste lado, tá? Então, são formas da gente ir, né, distribuindo esse acionamento. Mas como a gente vai trabalhar com automação, eu preciso que todos eles venham para cá, né? Para onde vai ficar a nossa controladora. Tá? E como eu disse, ó, agora sim pensar na criação dos cenários. Então, a minha controladora está aqui e todos esses outros pontos, aqui eu nem coloquei porque esse ponto, na verdade, é um interruptor que, como aqui é uma porta, é um interruptor que comanda aqui a luz do lado de fora. Então, aqui eu não coloquei automação. Aqui ficaria a tecla liga e desliga. Mas o resto do quarto tá com a automação. Então, eu tenho a controladora aqui no início e tenho um rebatedor aqui, tem outro rebatedor aqui e tem outro rebatedor aqui. Os rebatedores vão rebater sempre os mesmos cenários? Não necessariamente, tá? É aí que vem a brincadeira, né? Tá? Então, aqui a gente controla, a gente programa. Então, vamos ver como que nós vamos fazer esse quarto aqui, as cenas, como que nós vamos criar. Então, a gente viu que a gente tinha 9 acendimentos e a gente, então, agora passa a ter 9 zonas, né? A gente viu que a gente tem a B, a C, a D, a E, a F, a G, a H e a I. Então, todas elas estão aqui, tá? Ah, aqui tá minúsculo, aqui tá maiúsculo. Não tem problema nenhum. O importante é que o que tá aqui dentro tem que estar aqui também, para que a gente saiba tudo que tem. Senão a gente esquece um, né? E deixa de usar um, né? E só depois percebe, puxa, esqueci de levar aquele, aquela zona, né? Aquele acendimento para a controladora para entrar em alguma cena. Então, aqui a gente vai criar 4 cenas, tá? Nós vamos utilizar, na verdade, nessa controladora, 5 teclas, mas são 4 cenas. Por quê? Porque a última é o apaga tudo. Eu tenho que ter um apaga tudo, né? Senão eu vou dormir sempre com uma cena ligada, né? Então, eu tenho que ter uma opção de apaga tudo, que provavelmente uma tecla apaga tudo vai estar aqui, como vai estar aqui, como vai estar aqui, porque da cama eu posso apagar tudo, tanto deste lado quanto desse. E da mesma forma que eu saio, eu apago tudo, tá? E aí as outras 4 teclas eu vou criar o cenário. Então eu vou ter a iluminação geral, né? A cena geral, a cena romântica, a cena efeito e a cena TV e filmes, porque eu tenho uma televisão aqui. Então, já pensei nas cenas para esse ambiente. Então,
vamos lá. Vamos fazer a programação. Mas, na verdade, vamos pensar na programação. Quem vai fazer é o fornecedor, é o instalador. Aqui a gente vai pensar na programação. Então, vamos lá. É aqui que a gente vai ver a programação acontecer, tá? Então, a gente vai pensar a programação e depois passar para quem vai executar essa programação. Então, na cena geral, vejam, né, a gente já observa que alguns pontos ficaram acesos, né, que ficaram coloridos, ou seja, né, acesos. Outros ficaram apagados, né, discretos. Então, aqui é uma forma de a gente já ir vendo e mostrando para o cliente para que ele possa ter essa percepção do que nesse cenário geral, né, na cena geral, vai estar aceso e o que vai estar apagado, tá? É uma forma de representação gráfica até o momento, tá? Sem, por exemplo, ir direto para softwares mais específicos que vão me mostrar em 3D. Aqui em planta baixa, a gente já tem essa linha de raciocínio, ok? Tá, então eu sei que vai ser a luminária acesa, a luminária E acesa e a H. Então, para o cenário geral, agora é que vem o legal da automação. Não necessariamente elas precisam estar ligadas a 100%. Então, a gente percebe que essa luminária vai estar ligada a 90%. Estas luminárias, as três juntas, vão estar ligadas a 80% e a H, né, perfil de LED, vai estar aceso a 80%. Então, a gente faz a programação dessa aqui a 80%, desta aqui a 90% e desta aqui a 80% na programadora. Então, quando a gente acionar a tecla de cenário geral, eu vou ter esse comando. Na sequência, a gente vai pensar o quê? A gente vai pensar agora no acendimento na cena romântica. Então, o que que vai ficar ligado e o que que vai ficar desligado? Então, aqui a gente já percebe que uma iluminação mais baixa, né? Os balizadores vão estar acionados, assim como esse efeito aqui do cortineiro iluminado e do rasgo de canto, tá? Então, mas agora a gente vai programar a intensidade desses acendimentos. Então, os balizadores vão estar a 40%, tá? A fita de LED vai estar aqui deste lado, porque eu separei o acendimento. Aqui eu tenho um e aqui eu tenho o outro, tá? O cortineiro, que é o F, vai estar a 70%. O rasgo iluminado vai estar também a 70%, para que ele tenha aquela uniformidade. Poderia ser mais ou menos? Poderia, não tem problema nenhum. É que eu quis deixar com a mesma intensidade, né, essa marcação do L, né? Tá aqui de canto, mas você tem, né, a autonomia e pode fazer, né, da forma que quiser. E essa luminária AI, né? Vai ficar a 40% também. Então, veja, eu tenho 40% de uma luz de balizamento, tá? Acionada, e vou ter aqui 70% de luz desse lado e 70% do outro, e todos os outros pontos de luz apagados. No cenário efeito, né, a gente vai ver o quê? A gente já percebe que o quarto se comporta, às vezes, muito parecido, porque eu tenho esse aceso e vou ter esse, mas eu quis colocar o efeito apenas de um lado, eu não quis acender esse outro efeito. Poderia ser, às vezes, esse apagado e esse aceso. Tanto faz, é você pensar o que que você quer criar neste momento, tá? E conversar com o cliente na apresentação para que ele possa decidir também, né, qual é o efeito que ele quer. Às vezes ele justamente quer isso, eu quero esta primeira luminária apagada e eu quero esta acesa. Tá? Mas dentro do exemplo que eu trouxe aqui, a gente vai ter o quê? A luminária C acesa a 30%, a luminária F permanece com 70%, a luminária B vai um pouquinho mais forte, agora a 60%, assim como a luminária I também a 60%, tá? Então, é um efeitozinho, né? Não necessariamente é um ambiente mais escuro para o momento romântico. É um efeito,
E aí a cena 4 que é filmes, é TV e filmes. Então vejam, eu continuei com essa proposta, por quê? Porque a televisão está aqui. Então essa luz neste lado, vindo deste lado aqui, não atrapalha, tá? Apaguei os pontos que eventualmente poderiam dar um certo reflexo aqui na tela e deixei, na verdade, os balizadores acionados, porque eu já vou ter uma claridade que vai vir da televisão, tá? Mas às vezes eu não quero deixar o meu cliente só com a luz da televisão. Eu quero uma luz desse lado, né, que ajuda a dar um pouco de claridade mais para cá, para que essa pessoa possa sair e voltar, se precisar, assim como eu tenho os balizadores que indicam, né, nesse caso aqui, o caminho do banheiro ou até a entrada e saída do quarto, tá? Uma luz mais acolhedora. Então, e aí a gente tem a tecla apagar tudo, né? O que que vem a ser o apagar tudo? É todas as luminárias, né? Elas vão de fato estar apagadas, né? Então eu vou trazendo todos os endereçamentos dela e eu indico que eu quero elas a 0%, ou seja, apagadas. Bom, então a gente viu em projeto, né, e a linha de raciocínio, como que a gente vai construindo, tá? Então a gente vai vendo, e o legal é que quando a gente joga, né, desta forma, e a gente vai vendo elas acesa e apagada, a gente vai criando a nossa proposta para o cliente. Ele dando ok, a gente precisa formalizar. Existem diversas formas de a gente formalizar a nossa programação, aquilo que a gente pensou, que a gente viu ali, o que que ficaria aceso, o que que ficaria apagado. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? É até um outro exemplo, mas só para que você possa, na verdade, entender esse conceito. A gente cria uma tabela, tá? Na parte de cima, a gente tem os códigos ou os comandos das luminárias, né? Das luzes. Aqui tá como número e letra, tá? Mas a gente viu no exemplo anterior que era só letra, tanto faz, tá? O importante é que aqui eu tenho uma luminária, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra e assim sucessivamente, ok? Tenho os comandos, então, aquelas teclas lá na controladora e cada uma delas tem a sua cena. Então, a tecla A1 é a cena geral, a A2 é a de filmes, a A3 é de jantar e a A4 é de relaxamento, né? Porque aqui é um exemplo que foi usado para a sala por conta desta parte do jantar, né? E aqui eu coloco, então, quando eu apertar esta tecla e eu quero criar a luz geral, vejam que eu vou deixar todas as luminárias ligadas, menos essa daqui, tá? Esta luminária, este código ficaria desligado. Todas as outras ficariam ligadas e ficariam ligadas a 100%. Então, quem for fazer a programação para esta cena geral, sabe que todas essas luminárias ficariam ligadas a 100%. Agora, quando eu vou para o filme, para a cena filme, vejam que nem todas as luminárias vão estar ligadas, porque aqui eu estou com ela ligada, no lado ela está desligada, essa daqui está desligada, essa daqui está desligada, essa daqui está ligada, essa daqui desligada e essa daqui desligada também, assim como essa daqui desligada. As que estiverem ligadas, eu agora preciso passar a intensidade de luz que eu quero. Então, essa daqui vai estar a 70 e esta outra, né? Esta daqui vai estar a 70 também. Então, este são as duas luminárias que estariam ligadas no meu cenário filme, tá? No meu cenário relaxamento, eu vou ter luminárias. Vejam que, só voltando, no jantar, esta luminária estaria desligada, mas esta luminária estaria ligada, assim como essa. Então vejam, nem sempre todas estão funcionando, né? Porque essa daqui, como exemplo, ela está desligada nos dois primeiros cenários. A gente usaria ela no terceiro cenário, que é o jantar, e não usaria ela no outro cenário, que é o relaxamento, tá? Então aqui é uma forma da gente, na verdade, ter mais claro e objetivo para quem vai fazer a programação.
tá? Às vezes ele até te passa o formulário que ele precisa e ele te, na verdade, te explica, ó, esse é o formulário que o técnico utiliza para ir lá. Então ele nos ensina a como preencher, já que fomos nós que pensamos nesses cenários, tá? Ou a gente pode entregar o nosso cenário e ele faz essa transição lá para o que ele precisa para pôr dentro do em prática, né? Para pôr lá em loco e fazer a programação. Tudo bem? Vamos dar continuidade? Agora vamos então entender um pouco sobre a definição de projeto centralizado. A gente viu o descentralizado, tá? Porque para cada ambiente eu preciso de uma controladora que vai receber esses endereçamentos aonde eu vou fazer a programação, né, daquele ambiente. Essa que a gente viu é a descentralizada. A centralizada agora trabalha da seguinte forma: é quando convergimos os retornos das zonas, ou seja, né, o endereçamento, né, daquelas luminárias para um quadro onde se encontram as controladoras e os pontos de controle se encontram separados. Ou seja, agora vai para um quadro de automação. Então, aqui é um projeto que vai exigir uma estrutura maior de automação, porque este quadro, tá, é um quadro maior, né, que vai receber toda a comunicação do quarto, da sala, da área externa, se eu quiser, da varanda, do que eu quiser fazer automação dentro desse projeto, toda essa parte de fiação vai para este quadro e este quadro, né, que fica mais fácil. E este quadro tem as suas controladoras, aonde a gente faz a programação. E essa programação agora não é mais tão manual. Eu preciso ir com o equipamento, um computador, ligar o software e esse software eu controlo, que daí fica mais fácil de eu mexer com esta programação aqui. Aqui está recebendo a fiação de toda a parte da iluminação que eu quero trabalhar com automação. Então, normalmente a gente escolhe um canto nesta casa, nesse projeto, tá? Onde eu consiga ter acesso fácil, né? Para que, porque a manutenção, se vier acontecer, é aqui. A programação, se vier acontecer, é aqui. E aí, nesse caso, muitas vezes, quando eu quero mudar o cenário, eu tenho que chamar a equipe que montou, o técnico, e esse técnico vai levar o equipamento dele, o computador, ligar o software e fazer a nova programação e passar a informação para essas controladoras, que depois vão rebater lá para os pontos, né, que vão estar no lugar dos interruptores, tá? Então, a programação agora ela é feita de forma o quê? Centralizada, não mais descentralizadas em cada ponto. Eu converjo tudo para este grande quadro e este quadro recebe informação e devolve informação lá para os pontos aonde eu quero, tá? Bom, então aqui a gente pode ter, por exemplo, assim, ó, um corredor onde eu tenha quartos ou onde eu tenho outros ambientes acontecendo aqui. Então, esse ponto de entrada agora, na verdade, é um rebatedor, não é mais a controladora. Por quê? Porque eu estou centralizando todas essas informações de todos eles, toda essa iluminação vem para cá, toda essa iluminação vem para cá. E assim sucessivamente, tá? Toda essa iluminação vem para cá. E ele volta, né, com os cenários já para este ambiente. Digamos que aqui seja um quarto de um adolescente, então a gente cria uns cenários diferentes, né? Cenário de estudo, né? Aqui seria um quarto, às vezes, de um bebê, então a gente já faz uma programação mais acolhedora, né? Aqui o quarto de um outro filho, aqui a sala, vamos dizer, aqui o escritório e aqui o quarto do casal. Enfim, a gente daí vai criando, né, os cenários para cada um desses ambientes, faz a mesma, é o mesmo princípio, tá? Do que a gente viu, de fazer aquela programação ambiente por ambiente. Só que daí eu vou passar aquele quadro, né? Ambiente por ambiente, e esse profissional vai estar à frente deste equipamento
e aqui ele vai fazer a programação. Ou ele pode fazer a programação lá no seu escritório, lá onde ele trabalha, porque a gente manda essa programação para ele, a gente entrega para ele. Ele faz com calma, com tempo, dentro do software, com tudo definido, ele só vai para a obra daí para fazer a conexão da informação para o quadro, que o quadro vai rebater para os rebatedores depois de cada ambiente. Tá bom? Eu espero ter ajudado, tá? E nos vemos na próxima aula. Um abraço.